Olá a todos, eu sou a professora Lidiane Salvatierra e hoje nós vamos falar sobre a Terra e, mais especificamente, sobre a atmosfera. Essa aula é continuação da aula anterior que trata sobre as camadas da Terra, onde a gente falou sobre a litosfera e a hidrosfera. Então, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre as principais características da atmosfera. A gente também vai caracterizar o ciclo da água e explicar diferenças de raios, trovões e relâmpagos. Vamos começar então falando o que é a atmosfera. A atmosfera é toda e qualquer camada gasosa que vai envolver, ou seja, circundar um corpo celeste qualquer. A partir desse conceito, a gente já entende que não é só a Terra que tem uma atmosfera. Existem então diversos outros planetas, outros corpos celestes como luas, que também vão possuir uma atmosfera. Então, quando a gente fala da Terra, a gente vai estar falando da atmosfera terrestre. E a nossa atmosfera terrestre é então uma massa de ar. Ela é formada por diversos gases presos na crosta, onde esses gases não são dissipados, ou seja, não são perdidos por causa da ação gravitacional do planeta. E essa massa de gás, ela é incolor, ela é insípida e inodora. E outras informações adicionais com relação à nossa atmosfera é que ela é uma má condutora de eletricidade, ela é horizontalmente estratificada, significa que a gente consegue observar diferentes camadas, e ela é transparente para a radiação visível e ela é opaca na ação de raio-x oriundos do espaço. Quais são então as camadas da atmosfera? A gente tem então, saindo da crosta terrestre, a gente tem a primeira camada chamada de troposfera, em seguida a estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. E à medida que a gente vai atingindo as camadas mais profundas, as mais acima do planeta, a temperatura ela vai cair. Então, toda essa temperatura que vocês estão olhando na imagem, ela é uma temperatura em menos graus, tá? Então, a troposfera, a gente vai ter ela em menos 52 graus, e aí sucessivamente, estratosfera menos 3, mesosfera menos 93, termosfera menos 727 e exosfera menos 773. Falando então da troposfera, ela é a região da atmosfera que vai envolver a superfície a nível do mar até aproximadamente 15 quilômetros acima. Como eu disse anteriormente, é a primeira camada terrestre, ela tem uma espessura de cerca de 13 quilômetros e é nessa camada que a gente consegue observar vários fenômenos meteorológicos que são muito importantes para a gente. E onde a gente também observa a formação das nuvens, onde a gente tem a presença do vento e onde é formada a chuva. Observando essa imagem, a gente pode ver que a troposfera então ela vai estar a menos 55 graus Celsius e acima a gente encontra a estratosfera com menos 5. Então a gente consegue observar que teve um aumento de temperatura entre a troposfera e a estratosfera. Isso porque entre uma camada e outra a gente vai encontrar a famosa camada de ozônio. E é a camada de ozônio que acaba sendo responsável por esse aumento de temperatura, então vai ficar mais quente nessa parte. E qual é o motivo disso? A camada de ozônio ela vai absorver parte da radiação ultravioleta solar, então é uma camada muito quente que ela vai funcionar para segurar parte dessa radiação. E por causa dessa ação, a camada de ozônio ela acaba sendo uma fonte de calor entre essas duas camadas e ela é uma camada fundamental para a gente. Primeiro porque ela vai segurar essa radiação que é nociva para todos os seres vivos que habitam aqui a superfície terrestre e ela vai ajudar na manutenção da temperatura ideal do nosso planeta. Então é por isso
que existe muitas pesquisas, muitos estudos voltados para tentar fazer a manutenção dessa camada de ozônio que acabou, durante a ação do próprio homem, acabou sendo perdida, né, grande parte, o que acabou permitindo então que a gente recebesse mais radiação do que antes. E um dos resultados é o degelamento das calotas polares, né? Então, a perda dessa camada de ozônio, o famoso buraco na camada de ozônio, ele é muito prejudicial para a gente. Aqui nessa imagem a gente tem o monitoramento realizado desde o ano de 79 com relação ao tamanho da camada de ozônio. Então, toda a região em amarelo ou laranja que a gente está observando nas imagens, a gente tem a presença da camada, e a região mais azul é o famoso buraco na camada de ozônio. Mais um dado interessante com relação à atmosfera é que ela possui um peso, e esse peso a gente chama de pressão atmosférica. O que acontece é que a pressão da atmosfera vai ficar sobre o nosso corpo e sobre qualquer superfície terrestre, e à medida com que a gente atinja ou vá para uma região mais alta, mais próxima da atmosfera em si, essa pressão ela acaba aumentando ou diminuindo. No nosso dia a dia, na região que a gente vive e que a gente passa muito tempo, a gente já está acostumado com a pressão atmosférica local. Então, quando a gente vai para um lugar, por exemplo, mais alto, a pressão ela vai acabar diminuindo. Isso faz com que o nosso corpo ele tenha algumas mudanças fisiológicas mesmo. Então, por exemplo, se você sobe num lugar muito alto, o seu ouvido começa a doer. Isso tudo é porque o seu corpo ele vai tentar se acostumar com aquela nova pressão, e aí isso demora algum tempo e infelizmente a gente pode acabar sofrendo com isso. Então, quem entende um pouco e acompanha, na verdade, futebol, sabe que as seleções, quando elas vão para algum lugar onde tem uma diferença muito grande de altitude, né? Normalmente o desempenho dos jogadores acaba sendo pior se eles não tiverem um período maior de literalmente se acostumar com a pressão daquele local. Agora a gente vai partir então para falar de alguns fenômenos meteorológicos que são importantes para a gente. O primeiro é a chuva. E o que ocorre na chuva, né? Como é que ela se dá? A gente sabe que o calor, e não só o calor, mas também o vento, ele acaba ajudando no processo que a gente reconhece como evaporação. Então, as águas dos lagos e dos mares, com a ação do calor e do vento, acaba entrando no processo de evaporação e acaba subindo, né? E ela sobe na forma de gás, que a gente conhece como vapor de água. À medida que sobe, vai atingindo a atmosfera, e lá na atmosfera, como a gente já pôde perceber, é um ambiente muito mais frio. À medida que esse vapor de água sobe, ele vai esfriando. E quando se esfria, esse vapor, que é um gás, ele vai se transformando em gotas. Então, ele já vai indo para um estado mais líquido. E nesse movimento de transformação, a gente vai ter a formação das nuvens. E à medida, então, que vai dando continuidade à queda de temperatura desses elementos, do vapor de água, da transformação, a gota de água em si ela vai ficando maior, porque ela vai aglutinando mais. E em determinado momento, o peso dessa gota é tão grande que há a formação da chuva. E aí a gente pode ter ou não a presença de raio, relâmpago e trovão. O raio, ele é um processo iniciado dentro da nuvem ainda, aonde a gente vai ter a presença de cargas elétricas que vão ficar acumuladas lá dentro da nuvem, só que em posições diferentes. Então, essas cargas elétricas vão formar um campo elétrico dentro da nuvem. Só que em determinado momento esse campo ele é tão grande
que ele precisa ser literalmente descarregado, né? Então, ocorre uma tentativa do próprio sistema interno da nuvem em si em neutralizar essas cargas elétricas, que essas cargas elétricas, as negativas dentro da nuvem, vão se deslocar em uma corrente elétrica em direção, por exemplo, ao solo, onde tem cargas positivas fazendo essa atração. E é essa descarga de energia que a gente tem a famosa formação do raio. E o relâmpago, então, é a luz formada, né? A parte em si visível que a gente observa da descarga elétrica. Aqui a gente tem, então, um esquema mostrando a formação de um raio, né? A maior parte dos raios resulta, então, da movimentação inicial das cargas negativas presentes na nuvem de tempestade. Lá na nuvem a gente vai ter tanto carga positiva quanto negativa, mas a formação do raio ela é iniciada a partir das cargas negativas. E essas cargas negativas elas vão formar uma espécie de canal para a saída da nuvem até o solo, onde a gente vai ter a presença de cargas positivas. Quando tem, então, esse contato, existe um fluxo de energia que vai gerar a luz. A geração da luz no raio é o relâmpago. E existem, a nível de curiosidade, 3 tipos de raios, né? O raio descendente, que é o que sai da nuvem para atingir o solo. O ascendente, que é o contrário, que sai da superfície terrestre, então pode sair tanto do solo quanto de uma torre ou um arranha-céu e vai em direção à nuvem. E tem entre nuvens, né? Então são raios entre nuvens. E os raios ascendentes, eles são muito mais raros e eles funcionam da mesma forma com o que acontece dentro da nuvem, né? Então, normalmente na ponta dessas estruturas altas, desses prédios altos, pode ter um acúmulo de carga elétrica e aí ele vai tentar dissipar. E falando então de trovões, o trovão ele é um som originado a partir da descarga elétrica. Então, se tem trovão, tem raio sempre. E partindo então para o final da aula, qual é a importância desses fenômenos, tá? Então, qual é a função positiva e infelizmente qual alguns danos que esses fenômenos causam. Então, vamos falar primeiro da importância. Essa troca, né, de cargas elétricas, no caso da descarga, ajuda a Terra a ter uma neutralidade, tá? Então, é muito importante esses fenômenos acontecerem para a gente ter esse balanço da neutralidade com relação à carga elétrica. E além disso, algumas vezes os raios eles podem provocar incêndios em algumas regiões, tá? Aqui no Brasil a gente tem esses tipos de incêndios ocasionados por raios mais presentes aqui no Cerrado. E parece um pouco estranho falar que isso é um benefício, mas na verdade, por ser um fenômeno natural, por não ser uma queimada, né, é um fenômeno natural, esse fenômeno ele acaba contribuindo para a renovação da vegetação daquela localidade. Então, os incêndios ocasionados por raios não são comuns, não são frequentes, mas quando ocorrem, não tem o mesmo efeito de uma queimada. E falando então dos perigos, a gente tem alguns dados interessantes, né? Num ano, a gente tem cerca de 700 milhões de raios ao redor do globo acontecendo. E, infelizmente, a gente tem uma média de 2.000 mortes e mais ou menos 30% de prejuízos relacionados à falta de energia relacionados ao raio, né? Então, raio, infelizmente, mata e, infelizmente, acaba causando alguns danos materiais. No Brasil, especificamente, a gente tem cerca de 50 a 70 milhões de raios todos os anos. E é engraçado que, apesar desse número ser muito grande, o Brasil é um dos
é um dos lugares no mundo onde tem menos raio, tá? O local que tem mais raio é a região africana. E aqui no Brasil, a gente tem aproximadamente uma centena de mortos e economicamente a gente tem um prejuízo em cerca de 500 milhões relacionados à falta de energia elétrica, normalmente ocasionada por raios. Então, nessa aula a gente viu alguns fatores relacionados à atmosfera, a gente conheceu um pouco das camadas, né, que compõem a atmosfera, e também a gente falou de fenômenos importantes que ocorrem, né, principalmente os raios, relâmpagos e trovões. Então eu espero que vocês tenham gostado, bons estudos e até a próxima!